Graça e paz, igreja. Graça e paz para você que nos assiste pelo canal do YouTube. Uma excelente noite para nós. E eu quero, nesta noite, desafiá-los. Da mesma forma que eu fui desafiado, eu quero desafiá-los nesta noite a se expor à palavra do Senhor. E quando a gente se expõe à palavra do Senhor, todo o nosso eu, toda a nossa altivez, toda a nossa arrogância, toda a nossa prepotência, tudo aquilo que é do nosso eu, ela cai por terra. Então, todas as vezes que a gente se expõe à palavra do Senhor como se ela fosse um espelho, que ela tivesse nos lendo, que de fato é assim que ela faz, nos lê, alguma coisa acontece dentro de nós. O tema desta noite que eu quero ministrar é vidas transformadas, relacionamentos transformados. Todas as vezes que a gente se expõe à palavra do Senhor, Ele transforma a minha e a sua vida. E quando nossa vida é transformada, os nossos relacionamentos são restaurados, são transformados. Haja vista que quando nós estamos de mal com alguém, ou brigado com alguém, pode ter certeza que nós não estamos diante da palavra do Senhor como nós deveríamos estar. Então, nesses últimos dias que estamos vivendo, como eu disse algumas quartas-feiras, se não me falha a memória, a quarta-feira passada, eu já estou sentindo o cheiro da casa do Pai. Eu já estou sentindo o cheiro da volta do Senhor Jesus. E todas as vezes que nós estamos nos expondo, nos colocando diante da palavra do Senhor, nós temos que lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, de tudo aquilo que Ele está fazendo por mim e por você nesses últimos dias. Eu costumo dizer que nós temos que colocar as nossas barbas de molho, porque aquilo que o Senhor está fazendo com a igreja, Ele está apontando para a volta dEle. Ele está apontando para a volta, retorno, resgate da noiva dEle, que é a sua igreja. Diante disso, diante de toda essa situação, eu quero apenas, nesta noite, meditar sobre 2 versículos, como foi da semana passada. Não vou falar sobre Salmos, como a minha esposa também já disse sobre Salmos hoje. Eu quero expor apenas 2 versículos que está escrito em uma das cartas mais lindas e transformadoras que o apóstolo Paulo escreveu. E esses versículos estão na carta do apóstolo Paulo escrito aos Romanos. Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo em sua 3ª viagem. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 16. Ele não estava lá, mas ele ansiava estar lá com os romanos, os gentios e os judeus. Mas por alguns motivos eles não estavam lá, por algumas perseguições. Mas ele escreveu esta carta quando ele estava em Corinto. E esta carta é de Romanos, meu irmão e minha irmã. Eu quero ler para vocês aqui algo que eu fiquei impactado, embora já tenha lido, mas hoje, ou alguns dias atrás, mas principalmente hoje, quando eu comecei a de fato meditar, não que eu não estava meditando nesta passagem, nesta palavra, mas hoje parece que o Senhor transbordou de uma forma diferente em meu coração quando eu li esse comentário. Calvino, quem conhece Calvino aqui, a história de Calvino? A gente já se deparou muitas vezes com a história de Calvino. Ele fez uma seguinte declaração que eu quero ler para vocês aqui, sobre o livro de Romanos. Se atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a esta carta ou a epístola, teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos das Escrituras. Vou ler e vou repetir. Se atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a essa epístola, teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos das Escrituras. Todos os tesouros, tudo aquilo que nós queremos entender, compreender, está nas Escrituras. E quando nós a gente se expõe a essa Escritura, o Senhor revela algo sobrenatural para mim e para a sua vida. E com Martinho Lutero não foi diferente, aliás, com Calvino não foi diferente. Martinho Lutero,
rompeu os grilhões da escravidão diante de um versículo quando ele se deparou. Sabe qual foi? E eu gostaria que você abrisse. Romanos, capítulo 1, verso 17. É um versículo muito conhecido, mas eu quero ler para vocês. E eu quero que vocês acompanhem também. Romanos, capítulo 1, vamos ler a partir do 16, que diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você crê no evangelho, irmãos? Vocês creem no evangelho? Eu creio no poder da salvação, eu creio no evangelho, no poder da transformação. E olha só o que o apóstolo Paulo continua dizendo: primeiro judeu e também grego. E olha só, quando Martinho Lutero se deparou com este versículo: porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós que somos justificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, nós temos que viver de fé em fé, de vitória em vitória, não se importando com aquilo que estamos passando, não se importando com aquilo que a nação está passando, mas nós temos que olhar para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Sem Ele nada somos e sem Ele nada podemos fazer, meu irmão e minha irmã. Quando nós nos expomos a esse evangelho, algo acontece dentro de mim e de você, algo tem que ser transformado, algo tem que ser gerado em mim e em você. Nós não podemos se expor a esse evangelho e continuar da mesma forma, pensando da mesma forma, andando na mesma forma, no mesmo caminho. Nós temos que ser transformados. Nesses últimos tempos, nós temos que nos expor mais ao evangelho, nós temos que ler mais, jejuar mais, orar mais, caminhar mais com o Senhor Jesus, ter esta intimidade com Ele, porque Ele quer se revelar a mim e a você. Os tesouros escondidos que estão na própria palavra. Um outro fato muito importante que aconteceu com uma pessoa também muito famosa, John Wesley. Nós já conhecemos ele, o fundador da igreja metodista da Inglaterra. Olha só o que aconteceu com ele. Ele era professor lá em 1515. Desculpe, irmãos, eu estou adiantando a história. Eu ainda estou falando de Martinho Lutero. John Wesley é mais para frente, me perdoe. Ele era professor da Universidade de Teologia, lá em Londres. E quando ele se deparou com essa história, com o livro de Romanos, em 1517, 2 anos após, ele escreveu aquilo que a gente já conhece, que se chama as 95 Teses de Lutero. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Foi justamente quando ele se expôs ao livro de Romanos. Ele entendeu, ele compreendeu aquilo que Deus queria dele. Então esta carta de Romanos, ela foi o maior movimento religioso na história da igreja depois de Pentecostes. Aliás, desde Pentecostes. Como eu disse, John Wesley foi o fundador da igreja metodista. Foi o maior revolucionário do avivamento naquela época. É por isso que eu estou dizendo a vocês, meus irmãos, que nós temos que nos expor ao evangelho. Todas as vezes que nós nos desarmamos diante da palavra do Senhor, algo tem que acontecer. E o convite nesta noite é para que a igreja se desarme através do evangelho, para que a gente possa avançar, para que a gente possa conquistar, para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Esse é o evangelho que transforma. Esse é o evangelho que liberta. Esse é o evangelho que convence. Não sou eu que convenço vocês, mas é a própria palavra através do Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, por que você está dizendo tudo isso? Porque a vida cristã, a nossa caminhada cristã,
é uma doutrina e o dever, elas têm que andar juntos. O dever e a doutrina, elas não andam separados. A doutrina tem que andar junto com o dever. Não adianta nada nós sabermos muito sobre a Bíblia, mas não aplicar nada sobre ela. Não adianta nós sermos apenas ouvintes e não praticantes. Eu já falei isso algumas quartas-feiras atrás. Não basta a gente compreender as explicações das doutrinas do apóstolo Paulo em suas cartas. Nós devemos transformar o nosso aprendizado em prática. E através desta prática mostrar quem é esse Jesus que transformou a minha vida, para que as pessoas que estão ao nosso redor tenham curiosidade de saber, essa pessoa está diferente. O que é que está acontecendo com essa pessoa? É o Evangelho que transforma. É o Evangelho que transforma, não sou eu, não é você, é o Evangelho que nos transformou. Todas as vezes que nós nos deparamos com isso, com a palavra do Senhor, algo tem que acontecer na minha e na sua vida. Se tivermos um relacionamento correto com Deus, certamente nós vamos ter um relacionamento correto com as pessoas que estão ao nosso redor. Lá em João, 1 João capítulo 4, verso 20, vai dizer assim: se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, está mentindo, porque não faz sentido você amar a Deus e não amar o seu irmão. Não faz sentido algum. Não faz sentido. Temos que colocar a nossa barba de molho. Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, do 1 ao 11, ele vai abordar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, como prova da sua misericórdia, como prova da sua bondade, da sua fidelidade, do seu amor para comigo e com você. Já a partir do capítulo 12 de livro de Romanos, ele vai expor o sacrifício que devemos oferecer a Deus como prova da nossa gratidão a Ele. Mas esse sacrifício que Ele quer da minha e da sua vida não é aquele sacrifício do velho, do Antigo Testamento, que as pessoas tinham que pegar um carneirinho ou um animal impuro, matar e jogar o sangue para ser perdoado os seus pecados. Não é desse sacrifício que Ele está falando, porque Ele já fez esse sacrifício por mim e por você. Ele já fez. Como eu disse, até o capítulo 11, Paulo tratou da doutrina. Já no capítulo 12 do livro de Romanos, ele vai tratar da ética. Seria mais ou menos assim. Ele passa da teologia para a vida, do ensino para o nosso dever de cristãos. F.F. Bruce diz assim: a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. Ela é ensinada para que seja transferida para a prática. Nós temos que praticar. A Bíblia vai nos incentivar a praticar aquilo que nós aprendemos. Já no capítulo 12, Paulo vai focar a atenção nos relacionamentos com Deus, com nós mesmos e com o nosso próximo. E até mesmo com os nossos inimigos, se é que vocês têm. Eu não tenho inimigo. Todos para mim são amigos, irmãos em Cristo Jesus. Uma vida transformada gera relacionamentos transformados. Não podemos amar a Deus e odiar os nossos irmãos. Não faz muito sentido ter um relacionamento vertical correto, sendo que os nossos relacionamentos horizontais estão totalmente errados. É aquilo que nós lemos, acabamos de ler em 1 João 4:20. Nós temos um relacionamento genuíno com o Senhor, mas nós temos um relacionamento meia boca com o nosso irmão. Faz sentido para vocês isso? Para você que nos assiste pelo canal do YouTube, faz sentido para você isso? Para mim, eu confesso que não faz sentido. Nós temos um relacionamento, eu sou íntimo com o Senhor, mas eu odeio o Elkson. Então você não ama esse Deus.
Não é esse Deus que você está servindo. Não é esse Deus que você está tendo intimidade. É outros deuses, não é o nosso Senhor. Não é o Criador. Não é aquele que fez tudo que está disponível para mim e para você. Então nós temos que nos atentar. Nós temos que nos expor à palavra do Senhor, para que ela possa nos limpar, transformar, vivificar. E diante de toda essa exposição que eu acabei de fazer para vocês, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Aliás, avançassem um pouquinho em Romanos capítulo 12. Como eu disse no início, nós vamos ler apenas 2 versículos. E esses versículos do capítulo 12 são o verso 1 e o verso 2. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, ou seja, está falando para crente aqui. Pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja boa, ou qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebam que o apóstolo Paulo ele começa falando com seus irmãos sobre misericórdia, pelas misericórdias de Deus, ou seja, com base naquilo que Deus já fez por eles e fez por mim e por você. Pelas misericórdias de Deus. E aqui nesses versos nós podemos destacar 2 coisas. Corpos consagrados, mentes transformadas. Corpos consagrados, mentes transformadas. Paulo ordena uma entrega definitiva do corpo ao Senhor, como se os noivos se entregassem um ao outro no dia do seu casamento. Esta é a entrega que o Senhor quer que nós entregamos a Ele, sem reservas. Até porque Ele conhece o meu e o seu pensamento, conhece o meu e o seu coração. Então Ele quer ter uma relação genuína de intimidade comigo e com você. Por isso que eu digo no início, que eu disse no início, nós temos que nos expor à palavra dEle. Romanos capítulo 1, voltem lá. Verso 18. A palavra do Senhor diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Lá em Romanos 11, capítulo 36, vai dizer assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém. Tudo o que façamos, façamos como se fosse para o Senhor. A palavra de Deus nos ensina a cultuar, não a cultuar o nosso corpo. Hoje, haja vista que nós vemos por aí as pessoas preocupadas com a sua aparência. Algumas semanas atrás, estavam assistindo uma reportagem e uma moça, um rapaz, não me lembro, ela ou ele disse assim: eu vou mudar a minha aparência porque as redes sociais estão pedindo para que eu faça isso. Nós não temos que agradar as pessoas, nós temos que agradar ao Senhor, como nós acabamos de ler. A Ele seja dado a glória, a Ele seja dada a honra. E muitas vezes nós estamos preocupados em cultuar o nosso corpo. Se estamos gordinhos, se estamos magrinhos, se estamos fortinhos, não importa. Cuide da sua saúde, é isso que importa. Cuide do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo do Senhor. Ele é morada do Deus Altíssimo. Então não importa qual seja a sua condição, cuide da sua saúde.
Apenas. E não fique pensando no que os outros vão pensar de você. Não fique pensando nisso, senão você vai ficar neurótico. Antes da nossa conversão, nós oferecíamos os nossos membros, ou seja, do corpo, como pecado. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 6. Voltem lá. Capítulo 12 ao 14, diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam aos membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam aos seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Não é a lei que nos rege, é a graça. Nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. Então nós temos que entender e compreender. Quando nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, não precisamos mais, como eu disse no Antigo Testamento, oferecer mais um cordeirinho morto no altar para limpar os nossos pecados, porque nós estamos diante da graça do Senhor Jesus. Ele já fez isso por mim e por você. O nosso corpo, repito, é templo do Espírito Santo, é morada do Deus Altíssimo, como nós lemos aqui. Nós glorificamos a Deus em nosso corpo quando nós contemplamos aquilo que é santo. Quando os nossos ouvidos, eles se deleitam naquilo que é puro. Quando as nossas mãos, elas praticam aquilo que é reto, aquilo que é certo. Quando os nossos pés, eles caminham pelas verdades, pela justiça do Senhor. Isso é oferecer o sacrifício vivo ao Senhor. É fazer, é cumprir a sua vontade e a sua verdade em mim e em vocês. Paulo ainda nos diz que a oferta do nosso corpo a Deus como sacrifício vivo e agradável é nosso culto racional. Avancem lá um pouquinho em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler os versos 15, 16, que diz assim: por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Tem alguém aqui que confessa o nome de Jesus? Vou perguntar de novo. Tem alguém aqui que confessa o nome de Jesus? Eu sei que hoje é quarta-feira, irmãos, é meio de semana, cansaço, mas estamos aqui para adorar, exaltar, glorificar aquele que é digno, somente Ele é digno de toda glorificação e exaltação. Sempre sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifício Deus se agrada. Quais sacrifícios de louvor, de adoração, de exaltação a Ele? E aí ele continua. Sabe, queridos, como eu disse, quando a gente se coloca diante da palavra do Senhor, algo tem que acontecer. Se estamos da mesma forma, tem algo errado. Como é que está o seu relacionamento com o Senhor? Como é que está o seu relacionamento com o Criador? O segundo ponto, como eu disse para vocês, são mentes transformadas. Como diz lá no verso 2, e não vos conformeis com este século,
ou com esta era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há duas palavras que nós temos que nos atentar nesse verso: conformação e transformação. O que é isso? O mundo, ele tem uma forma. Esta forma, a forma do mundo é flácida e elástica. Vou repetir. A forma do mundo que nós estamos é flácida e elástica. Vocês já viram aquela borrachinha que prende o dinheiro, né? Quando você coloca ela, fica brincando, ela fica flácida e elástica. E é dificilmente ela voltar para o seu lugar. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Que o mundo que nós estamos, ele é flácido e é elástico. A forma do mundo é o relativismo moral, é o relativismo da ética, dos valores. Hoje o que nós mais vemos por aí são tudo isso. O verdadeiro cristão é aquele ou é alguém que não se amolda ao esquema deste mundo, mas que é transformado pela renovação da mente. Aqui é um ponto importante. Lá para os romanos, na época que o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos romanos, amoldar-se significava o esquema daquele mundo, que era o sistema religioso dos pagãos daquela época. Aquele povo, aqueles judeus, aqueles gregos estavam se amoldando aos pagãos daquela época. Hoje nós estamos com a nossa mente sendo moldada por aquilo que estamos ouvindo, por aquilo que as pessoas estão nos falando, mas esquecemos que quem nos molda e quem nos transforma é o Senhor Jesus, é a palavra dele. Nós temos que estar diante da palavra do Senhor, nos expondo para que a gente possa ser transformado, curado, liberto de tudo aquilo que nós carregamos diante de nós. A palavra de Deus, lá em Provérbios, diz assim, Provérbios 23, 7. Como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Palavras de sabedoria de Salomão. Como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Não devemos ser como o camaleão, que assume as cores daquilo que o cerca. Camaleão, quem já viu camaleão aqui? Quando a gente vai no zoológico, a gente vê lá o camaleão. Ele se esconde, ele se transforma de acordo com o ambiente. Infelizmente, nós temos sido como o camaleão. Temos transformado de acordo com o ambiente que nós estamos. Tomem cuidado. O Senhor está voltando. Nessa troca de cor, ou se amoldando aonde você estiver, talvez o Senhor possa voltar. E aí não há tempo de arrependimento. Então nós não temos que ser como camaleões. Assumir aquilo que nós não somos. Ou se amoldar de acordo com o ambiente que nós estamos. Nós cristãos temos que adotar um padrão exterior e transitório deste mundo, mas ser transformado pela natureza divina que é o Senhor Jesus. Paulo, ele vai usar aqui, na sua forma original, duas palavras: esquema, que dá forma ao mundo, aliás, que dá forma e muda todos os dias, e morpe, que é uma forma imutável, ou seja, esquema significa aparência exterior e morpe significa essência interior. Qual é a sua essência? Como está a sua essência interior? Esse termo aqui traduzido por transformar, que nós vemos lá, é o mesmo traduzido por transfigurar, que está escrito em Mateus capítulo 17, verso 2. Abram lá para vocês entenderem o que está escrito.
Mateus 17, capítulo 2. Voltem um pouquinho. Mateus 17:2 vai dizer assim: E Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Ou seja, essa transformação é a mesma coisa que a transfiguração. Houve uma transformação naquele ato. É isso que o Senhor deseja em mim e em você. É mais ou menos uma mudança, uma transformação de dentro para fora. De dentro para fora. Ao invés de nós adotarmos o padrão exterior e transitório deste mundo, devemos ser transformados em nossa natureza interior. Dia após dia, como o Elkson bem disse no início, antes do culto, Senhor, transforma as nossas vidas, todos os dias. Como ele diz, Senhor, eu quero ser abraçado por Ti neste dia. Dia após dia, Senhor, eu quero ser transformado pela Sua palavra. Senhor, aonde eu for, o Senhor tem que estar comigo. Eu quero que o Senhor esteja comigo, aonde eu estiver. Vai à minha frente, guie os meus passos. Coloque as palavras de sabedoria em meus lábios, para aquilo que eu falar não seja para a morte, mas sim para a vida. O crente, nós cristãos, não devemos nos conformar com o mundo, porque a forma do mundo ela vai mudar todos os dias. É como a bolsa de valores, um dia está em alta, outro dia está em baixa. Um dia está muito alta e outro dia está muito baixa. O errado ontem é certo hoje. O repudiado ontem é aplaudido hoje. O mundo está de cabeça para baixo. A gente costuma brincar, um ditado popular, hoje o poste é que está fazendo xixi no cachorro, não é mais o cachorro que faz xixi no poste. O mundo está de cabeça para baixo, mas sabe o que o mundo está precisando de mim e de você? Da mesma forma que aqueles pais da igreja eles foram expostos à palavra, ao evangelho, a Romanos, nós temos que nos expor à palavra, para que a gente possa transformar, porque nós já fomos transformados pela palavra, o Espírito Santo habita em mim e habita em você, então nós temos que ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aliás, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Temos que ser mais corajosos, temos que ser mais ousados. Temos que ser. E eu queria caminhar para a conclusão. Elkson, por gentileza. Eu queria que você refletisse nesta noite. Como é que está o seu relacionamento vertical? Porque se o nosso relacionamento vertical está correto, automaticamente o nosso relacionamento horizontal também vai estar correto. Primeiro o vertical, depois o horizontal. Se o mundo controla a nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados. Nós precisamos ser transformados. A transformação é interior. Ela é a única defesa efetiva contra a conformidade exterior. Diante dessa transformação, nós nos deparamos com a metamorfose, que é gerada, que é transformada de dentro para fora. Quando o nosso corpo é consagrado, a nossa mente automaticamente ela é transformada. O nosso culto torna-se racional
E aí sim nós vamos experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós necessitamos nesses últimos dias experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Não é só na nossa área emocional, mas é em todas as áreas das nossas vidas. E eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Eu queria nesta noite te convidar, igreja, te convidar você que nos assiste pelo canal do YouTube, a se expor mais à palavra do Senhor, a não ter mais vergonha deste evangelho, porque como eu disse, o Senhor já nos conhece. Antes mesmo de chegar à boca a palavra, Ele já sabe o que nós vamos falar. Não cai da nossa cabeça nenhum fio de cabelo sem que o Senhor permita. Da mesma maneira que eu e você fomos escolhidos, e a palavra de Deus diz que nós somos poemas de Deus, somos a menina dos seus olhos, somos preciosos para Ele. Então que nesta noite você possa se expor a esta palavra, se expor a esse evangelho, que você curve a sua cabeça nesta noite, você que nos assiste aí de casa, feche os teus olhos e clame a esse Deus, busque a esse Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, se entregue a Ele sem reservas, se exponha a Ele, porque Ele quer te ouvir, Ele quer te transformar, Ele quer te levar a níveis de intimidade mais profundo com Ele. Ele quer revelar o oculto e o escondido. Ele quer revelar a você os tesouros escondidos na palavra dEle. Mas para isso nós temos que nos expor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, clamamos a Ti pela transformação da nossa mente, Senhor, pela, Senhor, transformação do nosso coração, transformação do nosso caráter, Senhor. Pai, em nome de Jesus, não queremos viver, ó Pai, da mesma forma que o mundo tem vivido, Senhor. Nós queremos viver de uma maneira diferente, nós queremos testemunhar, nós queremos anunciar as boas novas, ó Pai, do Seu Evangelho, Pai. Nós queremos, ó Pai, anunciar, ó Pai, em nome de Jesus, apregoar o ano aceitável do Senhor Jesus. Que as pessoas possam olhar para nós cristãos, ó Pai, e ver algo diferente, algo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eles talvez nunca viram, Senhor, na vida, mas que nós possamos ser, ó Pai, esses agentes de transformação por onde andarmos, ó Pai. Que nós possamos ser, ó Pai, Senhor, agentes de transformação. Pai, gera em nós, gera na sua igreja, Pai, em nome de Jesus, ousadia, um espírito de ousadia, Senhor. Tira de nós toda a vergonha, tira de nós a apatia, tira de nós a frieza espiritual, tira de nós a morbidão, Senhor. Pai, tira de nós aquilo que não te agrada, tira de nós, Senhor, aquilo que não te agrada, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos nesta noite, Pai, de fato, entender e compreender, ó Pai, o Seu Evangelho. O Seu Evangelho que é simples, Pai. Que nós possamos voltar à simplicidade da Sua palavra. Que nós possamos ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Senhor, em nome de Jesus, gera em nós esse desejo, Pai, de não apenas sermos ouvintes, mas sim praticantes da Sua palavra. Pai, que nós possamos ser a esperança que o mundo deseja, Pai. Senhor, o mundo já está desesperançado. O mundo já perdeu a esperança. Famílias já perderam a esperança.
Os casamentos, ó Pai, em nome de Jesus, já perderam as esperanças. Os pais já perderam as esperanças nos seus filhos. Mas nós cremos num poder do Evangelho que transforma. Nós cremos no poder da palavra que restaura. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos, ó Pai, a restauração da nossa nação. Nós profetizamos a restauração da sua igreja. Nós profetizamos a restauração das famílias benditas do Senhor. Nós profetizamos a restauração dos filhos, dos pais do Senhor. Pai, nós profetizamos, ó Pai, em nome de Jesus, famílias saudáveis. Nós profetizamos igrejas saudáveis. Profetizamos uma igreja, uma nação saudável. Uma igreja que não se dobra, uma igreja que não se corrompe. Uma nação, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que é o Senhor que comanda esta nação. Já clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por tudo aquilo que vai acontecer, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que se opõe à sua igreja, caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que se opõe à política, tudo aquilo que se opõe, Senhor, em nome de Jesus, Pai, às finanças desta nação, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Pai. Que os portais sejam abertos, ó Pai, sobre a igreja, Senhor. Que as portas, as oportunidades sejam abertas, Senhor. Pai, que os desempregos sejam cessados, ó Pai. Senhor, que as enfermidades sejam paralisadas, Pai, em nome de Jesus. Só através da sua palavra, só através do seu evangelho, nós podemos, ó Pai, em nome de Jesus, avançar. Nada, Senhor, pode nos paralisar. Nada, Senhor, em nome de Jesus, pode se opor ao Senhor. Então, nesta noite, nós profetizamos cura. Nesta noite, nós profetizamos restauração. Nesta noite, nós profetizamos libertação. Pai, em nome de Jesus, somente pela sua palavra, somente pelo seu poder. Basta, Senhor, basta. Apenas uma palavra do Senhor, do seu trono da graça, que tudo acontece, que tudo muda, que tudo transforma, Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, brada, Senhor, do seu alto céu, Senhor, brada sobre a sua igreja, brada sobre as nossas vidas, brada sobre as famílias, brada sobre os filhos, ó Pai, porque nós não queremos estar como estamos. Nós queremos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então, Senhor, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que se levantou, Pai, sobre as nossas vidas, que caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se por um caminho, Pai, os inimigos se levantaram contra as nossas vidas, por 7 eles fugirão, Pai. Pai, nós queremos ver uma igreja simples, nós queremos ver uma igreja saudável, nós queremos ver uma igreja que te exalta, nós queremos ver uma igreja que te adora, nós queremos ver uma igreja, Senhor, que não se preocupa, Senhor, com aquilo que o mundo está dizendo, mas que a igreja venha se preocupar apenas em anunciar o seu evangelho. Pai, então que caia por terra, Senhor, todos os religiosos, Pai, todos os mestres que estão enganando, Pai, Senhor, todos os pastores que não são pastores e sim lobos, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma nas suas mãos as nossas vidas, Pai, nesta noite, que nós possamos entender, compreender, ó Pai, quem é esse Deus? Quem é esse Deus? E por isso eu te louvo, Pai, e já te agradeço. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja comigo e com vocês hoje e eternamente.
Deus os abençoe. Vão na paz. Deus te abençoe, você que nos assiste pelo canal do YouTube, em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!